paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão e irmã, por ter você, irmão e irmã, se inscrevido neste canal. Muito obrigado mesmo. Amém? Louvado seja Deus. E você que ainda não se inscreveu neste canal, olha, aconselho. Se inscreva também neste canal. Amém. Louvado seja Deus. Você vai perceber que o que mais nós temos neste canal é a palavra de Deus. Amém. Se sentir e quiser se inscrever, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Onde quer que você se encontre neste momento. Amém. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, ou 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 1 a seguir. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amém? O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Louvado seja Deus. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Amém? Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e a acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa dele que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Só até aqui, para juntos meditar nesta palavra e se esforçar um pouco para entender um pouco acerca do que Deus estava ali falando com esse jovem Samuel.
Louvado seja Deus. Para entender melhor, vamos começar. Quem foi Samuel? Para entender melhor, vamos começar. Quem foi Samuel? Meu irmão, minha irmã, Samuel, nós sabemos que ele foi filho de Ana. Ana, uma mulher que não podia ter filho, né? Ana, que foi esposa de um homem por nome Eucana. Eucana que não tinha só como esposa Ana, mas tinha também uma outra mulher que se chamava Penina. E Penina, ela podia ter filhos e tinha filhos. Porém, Ana não podia ter filho e nem tinha filhos. Mas Ana fez um voto ao Senhor Deus de Israel, pedindo a Deus que certamente Deus desse a ela um filho homem ou um filho varão. Ela prometendo a Deus que daria aquele filho, né? Certamente para quem? Para o Senhor, ou levaria aquele filho para o templo, para que ali ele servisse ao Senhor, certamente todos os dias da vida dele. Então, Deus, né, certamente abriu a madre de quem? De Ana. Deus fez com que, certamente, Ana tivesse um filho, né? Ela que não podia ter, né? Louvado seja Deus, ela agora vai ter, ela tem um filho, né? E esse filho, né, tem por nome Samuel. Amém? E ela cumpre o que ela prometeu a Deus com relação se Deus desse a ela um filho. Ela leva esse filho para o templo, né? Louvado seja Deus, para que ali ele ficasse e ali ele servisse certamente ao Senhor por todos os dias da vida dele. Esse filho é Samuel. Louvado seja Deus, é Samuel. Amém? Deus faz com que Samuel seja, louvado seja Deus, juízo, profeta, louvado seja Deus, e também sacerdote. Naquele tempo era Eli, o sacerdote. Lá para onde foi levado Samuel para ficar ali com quem? Com Eli no templo. Louvado seja Deus. E até então estava ali Samuel, mas a palavra de Deus ainda não tinha sido manifesta a quem? A Samuel. Samuel era muito jovem, Samuel era muito novo. Porém, chegou um momento em que estava deitado, não somente Eli, mas também estava deitado Samuel. E agora Deus certamente vai chamar Samuel pelo próprio nome de quem? De Samuel. Vamos entrar na palavra neste momento para entender um pouco melhor. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Bora lá. 1 Samuel capítulo 3. Ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli foi o sacerdote. Amém? E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Tá bom? A palavra de Deus era de muita valia quando naqueles dias e ainda não havia visão manifesta, tá bom? Vamos continuar. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, olha só, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, isto era o sacerdote Eli, deitado em seu lugar, os seus olhos começaram a escurecer, está aqui, ó, pois não podia ver, louvado seja Deus, exaltado, engrandecido para todo o sempre é o Senhor. Escuta só, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E estando também Samuel, amém? E estando também Samuel, está aqui, ó, louvado seja Deus, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor,
onde estava a arca de quem? Aonde estava a arca de Deus. A arca de Deus que simbolizava, que representava certamente a própria presença de Deus. Louvado seja Deus. Estava esse jovem Samuel também deitado, além também do sacerdote Eli, que já tinha, seus olhos escurecendo e já não estava ali podendo ver. Samuel também estava deitado. Escuta, preste atenção aonde você se encontra neste momento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Exaltado é o Senhor. Glória a Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Deus agora chama quem? Samuel. Ele diz: eis-me aqui. Olha para onde Samuel vai. Samuel se levanta, pois ele estava ali o quê? Deitado. Samuel se dirige e vai até quem? Louvado seja Deus. Ao sacerdote Eli. Certamente perguntar a Eli o que queria Eli. Vamos lá para o seu versículo 5 de 1 Samuel 3. E correu a Eli e disse, Samuel corre até Eli. Eli já era de idade. Samuel agora corre até Eli. Louvado seja Deus. E disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Samuel quer saber de Eli. Por que Eli tinha chamado Samuel? Samuel quer saber o que Eli precisava. Louvado seja Deus. Agora veja o que diz o sacerdote Eli para Samuel. Escute. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Ele diz para Samuel que não chamou Samuel. Ele manda que Samuel torne a deitar. Louvado seja Deus, isso foi a primeira vez. Vamos lá para a segunda vez. Louvado seja Deus. Olha, e o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Novamente Deus, o Deus de Israel, chama aqui novamente a Samuel. Veja só, escute. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Novamente, Deus chama a Samuel. Samuel se dirige novamente a quem? Ao sacerdote Eli. E ele quer saber o motivo do porquê novamente Eli voltou a chamar a Samuel. Mas ele diz que não havia ali chamado a Samuel e mandou que novamente Samuel tornasse a deitar-te. Meu irmão, sacerdote era Eli. Podia Eli, pela primeira vez, que Deus chama Samuel pelo próprio nome de Samuel, e que Samuel se dirige até o sacerdote Eli, podia Eli já ter entendido que por Eli não estar chamando a Samuel, certamente era Deus. Porém, na primeira vez ele não entendeu. Segunda vez que Deus chama Samuel pelo nome de Samuel, Eli também não entende que é Deus quem está chamando o jovem Samuel, que está certamente sendo manifestada até Samuel, ali a palavra de Deus, porque até então não havia sido manifestada a palavra de Deus a Samuel.
E nem Samuel entendia certamente que era Deus, e nem o próprio sacerdote Eli entendia certamente que era Deus quem estava manifestando a sua palavra até Samuel, ou que estava chamando o próprio Samuel. Vamos lá, vamos prosseguir um pouco mais. Ó. Escuta, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Isso foi ele quem disse para Samuel que Samuel tornasse a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Até então, Samuel não conhecia a quem? A Deus. Ainda iria chegar o momento em que Samuel iria conhecer ao Deus de Israel? Sim. Ainda iria chegar o momento em que Samuel iria conhecer a quem? O Deus de Israel, porque até então ele aqui não conhecia ainda a Deus. E a Samuel ainda não tinha também sido manifestada a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Santo Deus, Rei da glória. Santo é o Senhor. Eis-me aqui. Ou seja, perdão. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Está aqui, ó, só para repetir. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. Veja, por quantas vezes Deus manifestou ali a Samuel a sua palavra? Certamente por 3 vezes. E nem a primeira vez Samuel entendeu que era Deus quem estava falando com ele. Nem a segunda vez Samuel entendeu que era Deus quem estava falando com ele. E se observarmos direitinho, nem a própria terceira vez. Só que agora quem é que vai entender que era Deus quem estava chamando a Samuel? Que era Deus quem estava falando com Samuel? É o sacerdote Eli. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, tem hora que o sacerdote está também distraído. Tem hora que o sacerdote está também desapercebido. Louvado seja Deus. E agora Eli entende, certamente pela terceira vez que Deus chama Samuel, que era Deus quem estava falando com Samuel e chamando a Samuel. Vamos, portanto, observar o que fala o sacerdote Eli para esse jovem Samuel. Após Eli entender que era Deus quem estava chamando a Samuel. Escute. Ó. Por isso Eli dissera a Samuel, vai, deita-te e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. O sacerdote Eli aconselha aqui a Samuel aqui, retorne a deitar. E há de ser que novamente, se fosse Samuel chamado, certamente se apresentasse perante quem? Perante aquele que estava lhe chamando, que era Deus. E dissesse para aquele que estava lhe chamando, quando chamasse Samuel pelo nome dele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, fala, Senhor, um exemplo. Que tudo quanto o Senhor falar, um exemplo, digo eu, não, Senhor, eu vou vir. Eli aconselha Samuel que torne a deitar, e há de ser que se aquela mesma voz falasse com Samuel,
Então Samuel se apresentasse e dissesse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Vamos ver. Então, louvado seja Deus. Deus seja louvado. Olha, grande Deus. Está aqui, ó. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes. Veio Deus, pôs-se ali e chamou a Samuel como havia Deus chamado das outras vezes. Louvado seja Deus. Samuel, Samuel, Deus dizendo: Samuel, Samuel. E disse Samuel, do jeitinho que ele falou que ele dissesse, Samuel agora vai dizer. Quando Deus vem, se põe ali e fala: Samuel, Samuel. E disse Samuel, escute, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Samuel diz que Deus falasse. Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Santo é o Senhor, Rei da Glória. Santo Deus. E disse o Senhor a Samuel. Escuta o que Deus disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Deus dizendo para Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Deus dizendo. Amém? O qual todo que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Deus dizendo para Samuel que queria fazer uma coisa em Israel. Amém? Louvado seja Deus. Escute só. Naquele mesmo dia, Deus dizendo: suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei a... Aqui, ó. Começarei e acabarei. Deus dizendo para Samuel. Deus não está falando aqui com o sacerdote Eli, não. Deus está falando aqui com o jovem. Deus não está falando aqui com o ancião, não. Deus está falando com um jovem. Deus não está falando aqui com uma pessoa avançada em idade, que já era maduro e experiente, não. Deus está falando com um jovem, Samuel. E você pode observar, meu irmão, minha irmã, aí onde você se encontra e está ouvindo neste momento esta mensagem, o que Deus está dizendo para quem? Para Samuel. Não é para... Deus não está falando com ele, não, o sacerdote, não. Está falando com Samuel. Que até então, se você for ver, meu irmão, meu irmão, Samuel até então aqui, se você for ver e entender bem direitinho, ele não era ainda nem profeta, nem juiz, nem sacerdote, mas já estava Deus falando, aleluia, não era com o sacerdote, era com um jovem, que desse jovem Deus iria fazer com que ele se tornasse o quê? Um juiz, um profeta e um sacerdote. Louvado seja Deus. Bem que Deus podia estar falando com ele, mas não era com ele. Era com quem? Com esse jovem, com Samuel. Escuta, preste atenção. Ó, vou repetir para que nós possamos entender um pouco melhor esta palavra. Escuta. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Ó. Deus seja louvado. Santo Deus. Aqui. Deus dizendo para Samuel: naquele mesmo dia, versículo 12, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Viu o que Deus falou? E Deus já tinha falado alguma coisa com Eli, o sacerdote? O que você acha, meu irmão? O que você acha, meu irmão? Hã? Será que Deus quer que eu esteja com a minha casa desordenada? Ei, irmão? Ei, irmã? Será que Deus quer que nós esteja com a nossa casa desordenada? Hã? Será que Deus quer que nós esteja com a nossa casa desorganizada? E como é que estava a casa de Eli, o sacerdote? Hã? Desorganizada. Né? As coisas estavam fora de ordem, embora ele era sacerdote. Ele tinha que estar com a sua casa o quê? Organizada. Louvado seja Deus. O sacerdote era ele. Louvado seja Deus.
que tinha que estar com a sua casa o quê? Em ordem. Porém, agora Deus está falando com quem? Samuel. E dizendo para Samuel o que nós acabamos de ouvir, segundo o que está escrito no seu versículo, louvado seja Deus, no seu versículo 12 de 1 Samuel 3. Aqui, ó. Quer ver? Ó, Santo Deus. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, Deus dizendo, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Então Deus já certamente o Senhor já tinha aqui, certamente falado com quem? Com Eli. Quando Deus fala comigo, meu irmão, quando Deus fala com você, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar atentos, Deus está falando. Porque se Deus diz, põe tua casa em ordem, tem que pôr. Né? Lembra quando Deus usou o profeta, louvado seja Deus, Isaías, para falar para o rei Ezequias? Né? Quando o rei Ezequias, naqueles dias, adoeceu, né? De uma enfermidade mortal, Deus mandou certamente o profeta ir até o rei Ezequias e falar para Ezequias que certamente Deus estava dizendo para que Ezequias colocasse a casa dele em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. Você viu qual foi a decisão que o rei Ezequias tomou imediatamente? Após ouvir o que Deus mandou o profeta falar com ele, ei, louvado seja Deus. Ezequias fez, imediatamente Ezequias tomou uma decisão rápida. Pôs seu rosto, virou seu rosto sobre a parede, orou ao Senhor, chorou, pediu ao Senhor que lembrasse de que ele andou na presença de Deus e que ele fez o que era reto dentro dos olhos de Deus, e Deus acrescentou para o rei Ezequias 15 anos de vida. Certamente aqui também Deus já certamente havia falado aqui com quem? Com Eli, o sacerdote. Porque Deus estava vendo tudo quanto os filhos de Eli estavam ali fazendo. E Eli tinha que repreender seus filhos. Tinha que dizer para seus filhos que não era para fazer aquilo. Só que certamente Eli não repreendeu. Vamos continuar para entender melhor? Louvado seja Deus. É porque a Bíblia diz, meu irmão, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse fogo tem que estar na minha vida e na tua vida. A presença de Deus tem que estar comigo, com você, aí onde você se encontra. Louvado seja Deus, quem sabe você está no seu escritório, no seu automóvel, no avião onde você está viajando neste momento, no navio, em um metrô, no trem, no carro de aplicativo, na sua carreta, no seu caminhão. Louvado seja Deus, no seu posto de serviço. Quem sabe você trabalha nas Forças Armadas, na Marinha Aeronáutica, enfim. Quando Deus fala, meu irmão, nós temos que parar e ouvir o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, né? Vamos prosseguir um pouquinho, escuta. Olha, porque eu já lhe fiz saber, Deus dizendo para Samuel, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Deus dizendo que já tinha feito saber a Eli, que julgaria a casa de Eli para sempre. Está aqui, ó. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Eli, o sacerdote, bem conhecia o quê? A iniquidade. Deus está dizendo, Deus não mente. Eli bem conhecia esse pecado, esse erro, essa falha, essa iniquidade. Deus está dizendo, Deus não mente não. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então está aqui, ó. Quer ver? Porque eu, versículo 13 de 1 Samuel 3, ó, porque eu já lhe fiz saber, Deus dizendo para Samuel, que julgarei a sua casa para sempre. Deus dizendo para Samuel que já tinha feito Eli saber que Deus julgaria a casa de Eli para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, ou seja, que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos, tá aqui, ó, execráveis, não os repreendeu. Eli vendo que os filhos dele fazia, não o repreendeu. E por não repreender, os filhos de Eli continuaram fazendo aquilo que Deus jamais se agradava. E Eli tinha que ter repreendido e não repreendeu. Amém?
Meu irmão e minha irmã, acabou o tempo. Acabou o tempo. Me perdoe, irmão. Me perdoe, irmão. Acabou o tempo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, glória seja dada ao teu nome para todos, sempre abençoe esse irmão, essa irmã que ouviu esta palavra, fica com nós, em nós, não só hoje, mas para sempre. Queríamos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família, fica na santa paz do Senhor Jesus.